Na M Vasconcelos há mais de 25 anos que transformamos desafios em espaços que fazem a diferença. Porque pensar, debater e construir é o que nos move. Revestimentos, soluções para o banho e materiais de construção. No Funchal, em Machico e em mvasconcelos.pt. M Vasconcelos. Sinta a casa. Debate da semana. Viva, muito boa tarde. Hoje, com os habituais comentadores deste painel dos senadores, mas com uma baixa. António Trindade está ausente do país e, por isso, ficam as despesas deste debate a cargo do Miguel de Sousa e do Ricardo Vieira. Penso que temos a Vamos ter esquerda. conversa, vamos ter conversa. A esquerda está aqui presente. E eu depois tenho bastante a direita. Muito Vamos ver, bem. vamos ver. Vamos ver para que lado é que pendem as hostes. Como é hábito, numa semana que fica marcada por um apagão, nada de grave para a região, mas com alguma alucinação coletiva a nível nacional e manifestas falhas de gestão desta crise, mas também pela confirmação do Nacional na Primeira Liga. Ainda não está bem. Não? Não, O que é ainda que falta? Falta a matemática, porque isto do ficar livre de perigos tem a matemática. Há uma situação tipo tempestade perfeita que Que pode que rebentar. pode dar o Nacional a ir a playoff. O Nacional de terceiro direto já não cai há muito tempo. Isso significaria que o Benfica seria campeão, não é? Provavelmente é tão complicado como esse. Mas pronto, o que é facto é que se o AVS fizesse 9 pontos e o Amador a fazer 4, o Nacional nenhum, portanto, o Nacional é quem iria ao playoff. Mas isso só nesta contingência de 9-4-0, se não em qualquer outra circunstância. Ser a pior coisa dos Távoras, não é? Mais ou menos. Missão, Isto foi um azar mesmo. Ninguém missão, acredita, mas foi. missão quase impossível para o AVS, então. Sim, mas o AVS ainda tem o problema do Boa Vista. Agora é AVS Boa Vista. Sim, mas vai a Alvalade, Quem? o AVS. Não, acho que já fui. Não vai, não Ou vai. vai a Alvalade ou vai ao Dragão, uma coisa dessas. Não, também penso que não. Recebe o Boa Vista, joga com o Amadora. E portanto, não, só joga, e depois joga mais um jogo com o Moreirense ou qualquer coisa assim. Não, são 3 jogos mais ou menos São jogos fáceis. acessíveis. Não, fáceis. Para quem está em ano penúltimo. Portanto, nada de deitar fogo. É preciso ganhar Vamos ao, celebrar amanhã, vamos festejar amanhã. é Vamos preciso à ganhar ao Serra, Vitória. vamos à Serra para que continue. Para se ver equipas de primeira divisão na Madeira, é preciso ir à Serra. Cá em baixo não há nada. Mas também fica marcada por mais uma semana de pré-campanha. Importa dizer que a campanha eleitoral em termos oficiais começa este domingo para as eleições de 18 de maio. E com o apagão, o debate de Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro ficou encaixado ali numa noite europeia, o que sempre foi interessante para perceber como é que ficou em termos de audiências. Como é óbvio, há também, em termos regionais, esse momento de entrega do programa de governo, que será debatido na próxima semana. Estes são alguns dos temas que vamos então analisar neste debate, mas começamos, como é hábito, o Ricardo Vieira, uma frase ou um acontecimento que lhe tenha marcado nesta Olá, semana. eu em primeiro lugar vou felicitar o António Trindade porque foi recentemente galardoado o Hotel Cliff Bay como um dos melhores do mundo por uma cadeia de referência da TripAdvisor, o que julgo que é bastante honroso para a Madeira e em particular para o António Trindade, mesmo não estando presente, acho que Leva a devia, medalha. acho que leva a medalha, exatamente. Quanto à frase, a frase é uma frase de Pedro Nuno dos Santos, que ontem declarou que
o Luís Montenegro era o factor de instabilidade em Portugal. E eu lembrei-me de uns estudos que os psicólogos costumam fazer, que é o chamada terceirização da culpa, ou seja, sacudir a culpa própria para cima dos outros. Oh, sim, isso há bastante. É uma coisa muito comum Hum, e na política parece que é cada vez mais comum, porque sendo o PS um dos principais partidos que levou, aliás, foi essencial para que entrássemos nesta crise com a demissão do governo e fôssemos levados a eleições para 18 de maio, como também já foi na Madeira, não é? Tem graças atribuir a instabilidade ao primeiro-ministro da altura, quando tinha na sua mão um remédio muito fácil para acabar com essa previsão de instabilidade, que era deixar passar a moção de confiança. Portanto, é uma declaração não só infeliz, como se calhar relevando algum complexo de culpa, que na política costuma se cara. desespero, talvez. Aliás, em política, todos os complexos saem São cá. caros. Pedro Sousa, o que é que destaca Primeiro, dar como. parabéns aqui ao Ricardo Oliveira também, com certeza que me associo aos parabéns ao nosso colega António Trindade. Ele não deve ter vindo, deve estar a receber esses prémios todos. Aliás, a Madeira em turismo e em outras circunstâncias recebe tudo o que há de prémios, por todo o lado e bem merecidos, porque nisso nós fazemos bem e com competência. Mas aqui, parabéns ao Ricardo Oliveira, porque ele realmente conseguiu uma coisa do outro mundo, que foi, bem, e quem consegue o que é difícil é que tem mérito e merece o aplauso, e a nossa vénia, que é pôr o Guantico Codilho a cantar o Grândola Vila Morena num palco, numa rua da cidade do Funchal. Eu penso Junto eu à penso, antiga sede da PIDE. e tive medo que a terra tremesse, só nas zonas dos cemitérios é que houve grande emoção e coisa, mas realmente aquilo é uma coisa do outro mundo. Um pormenor E de quem para. voou a plenos pulmões. Estou com pé. gosto. Não, e não tive essa sorte. Um pormenor, mas para mim tem algo, faz algum sentido fazer aqui nestes reparos que nós, nestas frases, que é houve a final da Taça do Rei em Espanha, não sei se viram um grande Sim, jogo sim, entre o Real Madrid e o Barcelona, em que o Ganhou o Barcelona Barcelona. ganhou num jogo épico, um ganha outro, não sabe quem é que vai ganhar, acaba por ganhar o Barcelona, mas no fim o Rei entrega a taça ao campeão, ao vencedor, capitão Capitão do Barcelona. do Barcelona, e o presidente do Real Madrid está ao lado a dar palmas e não para de dar palmas até que toda a gente parasse de dar palmas. E isso era impossível em Portugal. Isso em Portugal, para já ele estar lá ao pé já não era. Na hora da entrega da taça ao adversário, muito menos. Mas então aplaudir e ser e fazer isto com uma dignidade que este homem que já está há muitos anos à frente do Real Madrid, mas que ainda é, portanto, uma referência da ética e de como se deve realmente desempenhar as funções que elas têm. Ainda há senhores no futebol. Não há dúvida. Mas não é em Portugal, infelizmente. Há alguns, mas é pouco. Agora, onde que achava que era realmente a página do Diário de Notícias do 1º de Maio, sobre os Os trabalhadores, os salários. rendimentos e os salários, e constatar que aqui só aumenta o ordenado mínimo. Os outros ordenados superiores ao mínimo aumentam muito menos do que o salário mínimo. E eu aceito e acho que tenho feito por isso, porque onde eu trabalhei também adiantámos sempre mais alguma coisa no salário mínimo, mas é preciso cuidar do resto, porque senão qualquer dia estamos aqui num nivelamento de À salários Correia do Norte. muito baixo que, em princípio, por quem, e não se pode dizer
que houve outra ideologia aqui a governar durante algum tempo e, portanto, baralhou isto. Não, não, foi sempre a mesma. E, portanto, isto é preciso ter cuidado e atalhar, e o Diário fez bem em expor essa situação. Aliás, os salários já deram que falar neste dia pós 1º de maio, já que a Secretaria da Inclusão foi severamente criticada por centrais sindicais como o GT e também o ZAM, bem como alguns partidos, porque alegou não haver queixas em relação às questões dos salários, coisa que parece não ser verdade, nomeadamente nesta área da classe média que vê perigosamente o salário mínimo ultrapassar o salário médio. Está a querer dizer que não há manifestações, é sinal de que não há queixas, É um bocadinho Mas diferente. é um bocadinho diferente. Exatamente. Em relação à semana, já aqui foi levantada a questão da pré-campanha. Nota-se que há uma tensão, sobretudo devido aos casos que envolvem Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, embora a Madeira passe um pouco ao lado dessa questão, ou essa marca também se nota na campanha dos partidos aqui que disputam apenas 6 lugares, e isso é o que mobiliza mais os candidatos na região. Eu acho que em relação à pré-campanha, primeiro eu acho que ela foi particularmente acentuada pelos debates, que cada vez mais parecem mais o Got Talent, não é? Porque aquilo há uns desempenhos de uns artistas e depois há normalmente um jurado que vem classificar os artistas com notas numéricas que me surpreendem às vezes, outras não tanto, mas Diga particularmente por achar que eles têm ali uma coisa que se exige a qualquer pessoa, que é logo de imediato dizer da sua conflitualidade de interesses, não é? Claro. Eu, quando estou aqui, toda a gente sabe a que lado é que eu pertenço. Portanto, os meus comentários têm, obviamente, essa ligação, que eu não a escondo. Está na minha testa, não é? Agora, aquelas pessoas que ali aparecem, muitas vezes travestidas de independência, isenção e de jornalismo, acabam muitas vezes por ser radicalmente enquistadas nas análises e nas pontuações que dão. Com esta coisa curiosa é que eu lembro-me nas últimas eleições já houve um simulacro disto, agora exagera-se, e aquilo que eram as votações dadas não tiveram qualquer correspondência com o resultado eleitoral. E eu julgo que Será esse também o possivelmente objetivo das podemos notas? estar a caminhar outra vez para uma coisa deste género. Portanto, este é o primeiro aspecto que eu acho curioso. Aliás, em relação ao último debate, segundo as notas, ganhou Pedro Nuno Santos. Pareceu-lhe que... Pois, não me pareceu que tivesse ganho, mas eu também não sou, talvez a pessoa mais isenta para fazer essa análise, mas não me pareceu, pronto. Agora, há duas coisas que eu gostava de dizer. A primeira é, eu acho que das eleições da Madeira, já falamos sobre isto aqui, houve uma coisa que os partidos e os políticos deviam refletir. As pessoas distinguem os casos de justiça das decisões políticas. O povo não quer se substituir à justiça. Portanto, se há casos de justiça, deixemos a justiça funcionar com o seu tempo, com os seus meios, escassos, como se sabe, com as suas falhas também, as suas mas, demoras. mas é um âmbito que deve ser deixado à justiça. Estar à espera que o povo previamente sente em si aquilo que está na justiça, eu acho que é um erro. Primeira Mas questão parece que o PS assumidamente forçou essa barra. está cada vez mais a forçar nisso. Por isso que é o único argumento que tem neste momento. Depois, a segunda coisa que também acho que não posso deixar de referir foi o comunicado da Conferência Episcopal Portuguesa, que ainda hoje veio dizer: pá, discutam programas, digam o que é que vem, porque é isso que praticamente não se tem visto nem ouvido. E, portanto, é uma campanha eleitoral fraca, na minha opinião. Muito destes são debates e destas coisinhas que por aí vêm.
E que aqui na Madeira, ainda por cima, está muito distanciado. Quer dizer, eu acho que ninguém está a ligar à campanha eleitoral aqui na Madeira, infelizmente, mas isso acho que está a acontecer. Houve eleições regionais há pouco tempo. Miguel de Sousa sente que esta ressaca dessas eleições afasta para um pouco longe as legislativas nacionais. É outra coisa, mas eu acho que a diferença para o antigamente em relação a estas eleições é que nessa altura debatia-se muito a autonomia, conquistar a Lisboa, exigir a Lisboa, ter de Lisboa, e agora fala-se pouco disso. Nós andamos aí a mostrar que as pessoas são bonitinhas, comportam-se bem, que têm habilidade, serão com certeza bons deputados, mas depois o nosso caderno reivindicativo é pequeno ou nulo, e isso faz com que diminua um pouco o empenho que todos nós temos na discussão sobre política nesta altura. Depois, isto, como tu disseste, a campanha começa domingo. Eu acho que domingo começam as restrições à campanha, porque em campanha já estão todos há muito tempo. Agora, a partir de domingo, acho que passa a haver regras que cada um tem que cumprir, que antes Está bem visto. não têm que cumprir. Portanto, a gente vai ter aquelas coisas do. Agora, os cartazes, pronto, são aceitáveis, cada um propõe o seu, outros propõem o máximo que se pode querer e que se pode ter, e isso é o habitual em qualquer lado, mas as pessoas já vão tendo o discernimento para perceber o que é exagero e o que é. Há propostas razoáveis, há propostas que são perfeitamente possíveis, é uma questão de vontade política e de querer concretizá-las. Há outras que a gente está a perceber que não têm qualquer sentido, e há outras então que eu discordo mesmo. Aquela que o Chega propõe do preço fixo nas passagens para o continente, é um absurdo. Portanto, o preço fixo, isso não existe. Hoje já nem no mercado existe nada fixo. A única coisa Portanto, que existe parecida é o preço certo. não, exatamente, mas nem isso, esse não se sabe, esse não é certo, mas não se sabe qual é. Portanto, quando muito só se der um prémio. Portanto, eu acho que isto é o normal, é o natural. Penso que as pessoas já não ligam muito a isto. Eu acho que isto incomodou bastante, porque aquilo que eu tenho estado a ver, e estava-me a lembrar agora, mas por acaso lembrei-me agora, por causa desta coisa da lista dos clientes do Luís Montenegro. Eu lembro do Dr. Mário Soares ser dono de um colégio e era presidente lá desse colégio, e eu penso que eles nem que lhe perguntaram o nome dos alunos todos e dos pais dos alunos todos, não fosse ver se há ali alguma intermediação entre notas e favores no governo. Portanto, como outros escritórios de advogados de grande nome, de grandes advogados. Jorge Sampaio, por O Jorge exemplo, Sampaio era presidente da República, e nunca tirou o mas nome tinha, da sociedade. e tinha colegas de escritório que eram ministros. Portanto, Sim, nunca senhor. ninguém foi perguntar quais eram os clientes, nem isto tem que haver também que era onde eu queria chegar, é que não há aqui nenhuma condescendência, nenhuma folga de cartear que as pessoas são sérias. Não há. Portanto, se há dúvida é que está errado. E, portanto, é condenável e não pode ser. Não interessa bem o que é. Há dúvida, ele não devia ter feito. Ah, é legal, mas não é ético. É legal, mas não é moral. É legal, mas quer dizer, e andamos aqui um pouco a nos enganar todos, a nós próprios, porque isto é sério. O país precisa de uma maioria, precisa de um governo estável, seja lá qual for, precisa de um governo estável, e à conta disto estamos todos a tentar evitar essa maioria. Porque o Pedro Nuno Santos, na minha opinião, nunca pode ser primeiro-ministro, porque ele nunca faz maioria.
Ele nunca tem maioria. Ele pode ganhar as eleições, Pelo que vi, mas nunca arranja maioria. pelo que vi no debate com o Montenegro, acho que revelou alguma apetência para desempenhar com qualidade essas funções. Ele nem soube ser ministro, penso que ninguém gostou da sua postura, do seu desempenho ministerial. Portanto, muito menos isto, pois há um princípio de Peter que é preciso respeitar, não é só, portanto, querer ser qualquer coisa. Mas não, não tem nível, não tem nível para isso. O Partido Socialista provavelmente teve muita gente capaz de desempenhar, ainda tem, de certeza, desempenhar os mais altos cargos do Estado com grande postura, dignidade, competência e tudo, mas depois escolhe uns gajos, o Sócrates, mas é cada um que não sabe qual é o pior e tem responsabilidades em tudo o que se passa no país e aquilo que as pessoas, o Portugal é mau, Portugal é pobre, é porque quem o governou, não é porque não tem minérios, nem tem nada aqui no subsolo. E o PS ainda tem um outro problema. Falta ainda escolher quem será o seu candidato a Presidente da República. Sim, isso vai ser um feidiver a seguir a estas eleições e intervalar com as autárquicas entre meio, não é? Porque vem aí também esse prato de bifes. Portanto, vai ser O Pedro um Nuno ano muito Santos, animado. o Pedro Nuno Santos ainda indica e depois Depois vem demite-se. outro líder. Vem Afinal, não vai ser na Baixa Estrela, vai ser outro. Aliás, Não, há uma coisa, também aqui em relação à Madeira, há uma coisa que eu julgo que é o único aspecto que pode ser novo nestas eleições, é saber se a composição dos deputados da Madeira na Assembleia da República se vai manter em número com aquela que resultou das últimas eleições. Ou seja, se o deputado do Chega vai ser eleito e se não vamos ter um deputado do JPP. Penso que são as duas questões particularmente decisivas nas eleições de 18 de maio em relação à aqui na Madeira. aliás, essa questão deriva do estado do PS, que por sinal, na última semana sofreu novo abalo com a indisponibilidade de Miguel Silva Gouveia para ser candidato do PS à Câmara Municipal. Bem, uma atitude que não foi muito justificada politicamente, foi justificada do seu ponto de vista pessoal, mas que ao que se diz, vou falar para aquilo que eu vi, não sei se tem muita credibilidade, que ao que se diz é que o Dr. Paulo Cafofo se prepara para ser o candidato à Câmara Municipal do Funchal. E para evitar esse acontecimento, o engenheiro Miguel Gouveia resolveu já deixar o caminho para isso, sem criar obstáculos. Na sexta-feira pode Até- ser que bem esparmeiro, torturar, ou seja, e chegar a uma E- conclusão. Na semana passada, foi o colega Ruben Santos que moderou, por sinal, o debate da semana foi gravado um dia antes e não houve essa ainda não havia novidade. sinal de fogo. E ele não Mas- quis dá-la. E ele não quis dá-la ainda, aliás, apesar de ter manifestado durante este tempo em que participa no debate da semana também, no outro painel, alguns sinais hesitantes, é verdade, e que configuram Miguel de Sousa um novo terremoto no PS. Não, eu acho que não é possível. Quer dizer, um terremoto pode haver, mas já não destrói nada porque aquilo já Já não está está arrasado. muita coisa em pé. Portanto, não há grande destroço. O PS tem uma dificuldade que as pessoas não estão a querer acompanhar, é que à esquerda da Madeira. A Madeira não tem outra esquerda. Uhum. A esquerda da Madeira é o Partido Socialista, porque o Partido Comunista está no Partido Socialista. O Bloco de Esquerda é aquelas meninas, aqui na Madeira não é, por acaso, mas portanto são Não, os na Madeira a os coordenadora é uma representantes. mulher. É verdade, é verdade. Mas portanto, o que é facto é que o Partido Socialista é à esquerda na Madeira e nunca vai ser governo. Este Partido Socialista nunca vai ser governo. Ou a Madeira vai inventar
uma outra onda, portanto, não social-democrata, que já existe um partido social-democrata, mas pronto, um partido que seja E de acha que o alguma forma PS, sucedâneo do Partido Socialista, numa outra cara, um outro emblema, outro discurso, uma coisa que comprou. O Partido Socialista poderia montar, só que ele próprio não deixa, as pessoas não querem, destroem-se, complicam, dificultam e são autodestrutivos. e corre um risco severo, imaginando que, por exemplo, o JPP se atravessa em câmaras com outro poder de fogo em Mas termos de proposta. não é só, é óbvio, mas para já temos aqui na Assembleia da República, como o Ricardo estava a dizer, portanto, há o deputado do Chega, pode ou não pode ser eleito, há o deputado do JPP, mas se o JPP tiver mais votos que o Partido Socialista, portanto, não só vai ser eleito, quando muito pode não ser eleito, e o do PS, Claro. ou até o JPP podia eleger dois, Pois. se tivesse um resultado Idêntico a dois capaz. regionais. Exatamente, portanto, agora, e o PSD, entendendo-se, estando firme no seu Sua núcleo representação. parlamentar, na sua representação. Pronto, acho que muita coisa pode acontecer. Eu acho que os madeirenses estão cada vez mais conscientes de que dispersar votos não ajuda ninguém. Obviamente há diferentes leituras da situação sempre. Há algumas pessoas que são contra tudo e, portanto, já votaram no Partido Comunista e agora voltam no Chega. Isso há vários e talvez até bastantes. Mas na inconsciência penso que o PSD vai ter um bom resultado e o JPP vai ser o segundo partido da Madeira. Já tem campanhas aí contra que são orquestradas para promover o JPP em vez de abatê-lo. Voltando à região para olharmos para a próxima semana, onde o Governo Regional leva ao Parlamento o seu programa retocado de governo, ou seja, há aqui uma outra novidade decorrente da orgânica, mas em termos de programa global não há grandes mexidas, também não se esperava, não é? Sim, acho que não se esperava grandes mexidas, até porque que a legislatura foi interrompida, chamemos assim, não é? Porque havia um programa do governo para 4 anos, no fundo é o mesmo presidente do governo, sai até reforçado em termos eleitorais, portanto seria natural que viesse com um programa do governo muito idêntico. Talvez a Até porque o introdução, parecer é o mesmo, não é? sim, pareceram mesmo, que agora faz parte do governo, antes não fazia, Exato. não era? Mas talvez a introdução de novos secretários justificasse alguma medida ou outra mais Não fazia parte do diversificada, governo, mas tinha havido um acordo um acordo de incidência parlamentar. parlamentar, sim. Exatamente. Mas talvez isso justificasse alguma alteração, mas ela não, de facto não existe. Portanto, o programa do governo é o que é. Eu, como disse no anterior, digo agora, acho que aquilo é pouco programa de governo. Acho que é um rol de intenções, sim senhor, um conjunto de objetivos, mais ou menos quantificados. Agora, projeto, temos de conceber o que será a Madeira daqui a 5 anos, de forma a que isto esteja melhor. Não é que a Madeira esteja pior, eu acho que a economia está bem, a gente tem, graças a Deus, o plano de emprego, temos atividades económicas aí a funcionar. Agora, há situações que mereciam, de facto, melhor atenção, e sobre essas, pouco ou nada se pensou e se disse. Se calhar Relativamente com o Estado, em É um particular, plano de atividades. Exato. é mais um plano de Falta atividades. ali um novo rumo para a região. Não é rumo. Não. Eu acho que nós precisamos de uma ideia. Nós tivemos primeiro a ideia de autonomia. E era autonomia, era autonomia, era autonomia. Depois a seguir, a Zona Franca da Madeira. Toda a gente discutia a Zona Franca da Madeira. Uns gostavam, outros não gostavam. Era a Zona Franca da Madeira. A seguir, a União Europeia. A União Europeia era a União Europeia. E isto dá muito tempo para cá, não tem uma ideia. É um plano de atividades que se vão realizar muitas coisas, vão melhorar com certeza
a qualidade de vida das pessoas no seu sítio e nos seus hábitos, na sua condição de vida. Mas uma ideia, o que é que nós queremos agora? E que O que causa é que seria queremos? essa? Até podemos fazer a tal ideia, já que estávamos a falar ainda há pouco, vamos ter os salários mais elevados em Portugal. Pronto, é uma boa ideia. Vamos fazer para isso. E depois o programa do governo é uma sebenta Para para aqui fazer. Mas não há uma ideia. Portanto, como não há uma ideia, como é que se lê o programa do governo sem saber qual é a ideia que ele pretende alcançar? É difícil. Portanto, para que é que serve o aeroporto? Ou para que é que se aumenta ou amplia a pontinha? E para que é que se faz? Eu hoje, é uma boa ideia é ver se tratam do trânsito, que eu quase não chegava aqui hoje. Eu saí de casa era um quarto para as Matéria muito 6 especial. e cheguei aqui 10 para as 7 e em vez de vir pela Via Rápida e pela Cota 40, não consegui vir pelos Álamos e, portanto, Santa Clara a ver se chegava aqui a tempo. Mas isto, espero que não seja a ideia, não é o trânsito para as autárquicas, acho que sim. Talvez Mas, repetia, precisamos de ter uma ideia para todos percebermos qual é o objetivo e depois então cada um vai dar opiniões, sugestões, projetos, programas, trazer o que for preciso para ajudar a criar aquela ideia. Agora assim, você vai então, pega-se naquilo, lê-se e tal, toda a gente acha que vamos todos ficar melhor, claro, 4 anos a fazer coisa, se a gente não ficar melhor, é uma desgraça, uma tragédia. Portanto, melhor vamos ficar. Mas só que não sabemos ficar o quê? Vamos ficar. Eu percebo uma coisa. Os políticos têm sempre medo, mas é medo é a palavra, têm sempre medo de definir objetivos, porque depois vão dizer nada bem, disseste que os salários iam chegar, não conseguiste, não sei o quê. O desgraçado do Montenegro foi falar no método de família até o fim do ano, ainda estamos em maio, logo que é, e já toda a gente, até ele já diz que não consegue Claro. até o fim do ano. Mas, portanto, tem medo dos objetivos. Ele agora já diz que promete um método de família a cada um, Não diz quando. mas diz que não se comprometia com o Não tem. Um dia. a política é nobre e capaz. É isto, é arriscar, é propor, é ter ambição, é querer uma coisa e convencer as pessoas que essa ideia, esse objetivo, e aqui todos nós deve mobilizar e que é bem emprega o nosso dinheiro e é bem emprega Eu a acho que energia. tu dá uma ideia que o Dr. Miguel Albuquerque tem vindo a dizer e que penso que é a ideia base da gestão dele, que é transformar a Madeira numa região fundamentalmente turística. Fundamentalmente turística. De Então, não precisa serviço, mais E nada. tecnológico. serviço, agora tecnologia. Era a história da Portanto, Singapura pôr do a Atlântico. ideia da Singapura do Atlântico, quer dizer, nós não temos grandes preocupações com as questões da produção, setores primários e até secundários, isso não era fundamental. Uma região de serviços muito baseada no turismo, muito ligada para aí, até a própria Zona Franca e os serviços financeiros têm vindo a ser desvalorizados. De facto, aquilo que é a linha, Empenou, não, mas a linha fechou. principal do governo Só o diário é que não quer dizer isto. é de facto a questão do turismo. Muito Se bem. isso EB, é o que vamos ver, não é? para já, o turismo vai Estou a dando. não é? dizer, vai. Vai. E transformamos isto numa região turística. E não há dúvida que isto é turismo, já não é 20% do PIB, já é bastante mais, é pelo menos um terço já, portanto, Indiretamente. relativamente ao PIB. Sim. Indiretamente é Portanto, mas pronto, eu aceito essa. Agora, também pode vir melhor, não é? Pode vir outras. Mas o problema que está aqui é que ninguém sugere grandes ideias para serem os objetivos a perseguir. E isso é que era preciso. E há também A gente vai ouvir discussões, que é tudo histórias da carochinha,
passagens mais baratas, a proteção não sei quanto, não sei o quê, e não Também há uma chega lá ideia nenhum. curiosa que também acho que era interessante refletir. Eu acho que o papel do governo no desenvolvimento da Madeira tem vindo a ser diminuído. Há uma pujança das atividades económicas de per si que tem vindo e bem, Escrevi isso sobre e a bem. Secretaria da Economia. Pô, Não, quer dizer, eu acho que não é só a questão da economia. nossa Mesmo a economia obra são as pública, empresas. A mesmo nossa a obra economia são pública, a as gente empresas. diz qual é a maior obra pública que estamos a fazer neste momento? Do O hospital. Se formos a ver o hospital, de facto, leva muito dinheiro e consome muita gente e está lá muita gente a trabalhar. Mas se calhar, se o hospital parasse, a economia da Madeira não parava. Claro. A economia da Madeira não parava. Há aí o sector imobiliário, está aí impujante e, portanto, consome muita gente. E mesmo o próprio sector de serviços, restauração, hotelaria, hoje leva E muita há gente, que determinadas já não empresas, temos pessoas suficientes para Não temos. prestar serviço a esses níveis. e há empresas tecnológicas que também o fazem O com. que significa que o Então, papel do se governo separar também uma obra aqui dessas, é até um bem para outras atividades, vai porque canalizar vai pessoas. canalizar pessoal. Portanto, a ideia de que o governo era, digamos, o motor desta coisa, e foi durante muitos anos, tem que se reconhecer, especialmente a seguir ao 25 de Abril, eh, hoje já não é bem assim. Já não é bem assim. O que, a meu ver, é uma coisa salutar, não é? Eu acho que é uma Claro, coisa positiva. Na menos minha Estado não percepção, na significa. minha percepção, é uma coisa positiva. O Estado deve regular, obviamente, e deve acompanhar a economia tanto quanto for possível. Agora, ser um motor não é bom. Não é bom para ninguém, de certeza. Por falar em motores, esta semana arrancou com falhas de sistema devido ao apagão. Que lições tirar de algo que ainda não está suficientemente explicado e que gerou não só transtorno, como o caos e alguma ineficácia do ponto de vista da gestão pública daquilo que ocorreu e que, pelos vistos, não estava muito presente no caderno de encargos de diversas frentes, a pública, mas não só. Miguel Sousa. Eu acho que haver um apagão, aquilo que eu percebi disto tudo, que sinceramente, e todo este tema refleti nestes dias por causa do apagão, senão nem pensava bem nele, e eu tive energia na Madeira, portanto, durante bastantes anos, e tinha que me ocupar com algumas conversas e discussões sobre isso. Se houver um apagão, às vezes nós temos aqui, em grande parte da cidade, ou coisa, hoje é muito raro, mas antes havia bastante. Sim. Mas o que leva a assustar um pouco foi o tempo que levou a isto tudo se retomar. Não é o desligar, porque o desligar é como a história do curto-circuito. Há um curto-circuito, desliga, se não desliga, é uma desgraça. Agora, ou retomar a atividade, tanto energética de distribuição de eletricidade, é que parece que, pronto, houve ali, ninguém estava preparado, ninguém estava à espera, nem havia um mínimo de capacidade de reação, porque estava tudo baseado na importação de eletricidade e, portanto, ainda por cima, portanto, isso foi a hora que mais se importa energia barata, porque isso foi sempre uma coisa que aconteceu. Eu lembro-me da nossa energia vir de França quando eles investiram na energia nuclear. Ora, e custava mais passar Espanha do que o custo da energia. Ela chegava a Portugal com um determinado preço, barato, mas que era o dobro por causa do custo o preço que a Espanha cobrava para essa energia ser transportada. Portanto, eu acho que a gente escapou, quer dizer, não vejo grandes reparos a fazer, não sei. Pronto, há aí uma discussão que morreu ou não uma pessoa por causa disso. Portanto, em Espanha morreram 5, mas também se calhar está dentro da proporção de população. E isso é uma fatalidade que realmente
Portanto, não sei como é que se podia ter evitado, se calhar há sempre. Agora, tenho a certeza que no próximo apagão, isto vai ser diferente, vai ser Estaremos melhor, no- não vai ter estes contornos de coisa. Um caso foi a minha filha vive em Lisboa, para ir buscar o filho à creche, não havia maneira. E, portanto, isto foram coisas do Arco da Velha que aconteceram à conta disto, como aqueles que estavam no aeroporto e não conseguiam embarcar porque chegaram ao aeroporto com malas e não tinham aviões e, portanto, nem podiam ir para casa nem para lado nenhum, não havia transporte. Nem hotéis, pelos vistos. Nada, não podiam ir, nada. Portanto, coisas pormenores que E- só passando por eles é que se percebem a multiplicidade de situações que se criaram, mas acho que já não há riscos maiores. Ricardo, mas de qualquer Eu maneira lembrei-me apontam-se algumas falhas. Eu primeiro lembrei-me de um texto do Harari, que é um texto fabuloso sobre pandemia. O Harari, como eu penso que as pessoas sabem, é um filósofo atual que diz que é muito positivo, muito otimista em relação à evolução da humanidade, que nós temos tido conquistas maravilhosas nos últimos séculos, no último século particularmente, e depois quando veio a pandemia aquilo baralhou-lhe um bocadinho o esquema, porque não estava nas previsões dele o acontecimento daqueles, como foi o Covid. Mas depois, passados uns meses, ele veio com um texto e veio dizer: não, nós fomos capazes de lidar bem com esta pandemia. A economia não parou. Nós arranjamos alternativas e formas práticas de conseguir suplantar a pandemia. E ele acabava esse artigo, que é um artigo interessantíssimo, dizendo: a próxima pandemia que vai ser péssima. E essa vai insistir, vai incidir sobre os sistemas de comunicações e os sistemas elétricos. E E aconteceu. essa, de facto, se nós pensarmos hoje, quando dependemos da energia elétrica e das telecomunicações, e se pensarmos que de repente pode haver um bug, que esta coisa para, É assustador. é assustador. Nós temos a nossa vida toda dependente disso. E esta fragilidade é algo que devíamos pensar. Nós estamos, infelizmente, o homem, no fundo, é um bocadinho isso. Quando tem as coisas para adquirir, não pensa nelas. Vai em frente, Não valoriza. não valoriza. Mas a verdade é que essas coisas acontecem. E, portanto, eu penso que este pequeno apagão, embora duradouro, mas foi um sinal para aquilo que nós, individualmente, e a sociedade organizada têm de pensar. É, É, e houve outra coisa que valorizamos bastante e foi o ser insular pela primeira vez. exatamente. Pela primeira vez, O ser que- ilha foi uma vantagem. O que gerou, Isto foi uma coisa. o que gerou alguma surpresa. Ninguém falava nisso, televisões, ninguém dizia na Madeira, ou nos Açores, ou na Madeira, nada. Era como se não havia. Portugal. Segundo sei, até houve correspondentes de meios de comunicação social nacionais que foram chamados a explicar porque é que na Madeira havia energia, e na Madeira e nos Açores. Alguém suspeitou que isto tinha ligação por cabo. Diretamente ao Putin, não é? Exato. Um dia vai ter. Ao Putin não sei se é, mas um dia vai ter, não tenho dúvida. Mas Não tínhamos dúvida que um dia vamos estar ligados a Marrocos. e há uma coisa que, que temos que pensar, esta coisa das energias alternativas e de arranjar sucedâneos, vai ser uma coisa que vamos ter, mesmo na nossa própria casa, não é? Sim. Nós na nossa própria casa, esta coisa de se abandonar o gás, hoje já quase nenhuma casa tem gás, está tudo a funcionar a eletricidade, se calhar Convém ter temos que pensar, sistemas epá, redundantes, não é? é melhor ter aqui algum subterfúgio que não vai acontecer isto e a gente tem que E ir. isso toca num aspecto, pelos vistos, Mas é os porque- geradores não funcionaram Mas todos na perfeição. A vida cada vez faz as pessoas terem menos suplentes. Até os carros já não têm pneu subsolente. Já não Sim. têm, já não têm. Mas Já é- que aliás teve um forno no pneu. Mas há aquele Foi arranjete, buscar o pneu subsolente, não tinha pneu. é aquele sistema Mas da, agora regeneraram. não. Não, É tinha. aquele sistema da coisa, tá? Tinha um bisnaga, Uma bisnaga. ou o quê,
Só como o pneu tinha regulado num passeio, Pronto, isso é não, bom. não servia. Mas uma das falhas detectadas é que havia pouca estocagem de combustível. Aliando a falha elétrica à falha nas comunicações, pôs um exercício Combustível complicado. nos hospitais e nas zonas de consumo, porque nas Quando bombas havia. não havia energia e não funcionava. Sim, mas eu estou a dizer Vai Mas aumentar os funciona. geradores. Vai aumentar os geradores alternativos. naqueles que têm geradores que funcionaram, em alguns casos, pouco tempo, porque não havia combustível de reserva. E hoje há um semanário que diz que as telecomunicações estiveram para um fio. As telecomunicações estiveram para um fio. O que era um fator, talvez até mais problemático do que a própria falta de energia. Claramente. Na gestão desta crise que durou para aí 12 horas, em alguns casos, há quem aponte alguma, não digo cautela, porque na prática foi isso que alguns explicaram para o governo não perturbar a ordem pública, mas há quem aponte falha na comunicação do executivo, acho. O Montenegro ontem disse, mas o que é que eu ia dizer? Eu não sabia nada. Uhum. Não, e Eu não depois há tinha outra- informação O, de o Mira Amaral foi particularmente crítico. Mas fica isso é costume. mas há uma coisa que também é preciso vermos. Mas esteve lá no governo, não resolveu o problema. Mas a crítica foi: não me contactaram, basicamente. O português também rapidamente entra em pânico. Veja-se o que foi o consumo de Papel higiênico. papel outra vez. higiênico e enlatado, seja lá o que for, por um apagão. Mas Isto é uma coisa que a mim me isto faz. leva-nos à tal questão que surgiu umas semanas antes, que também levantou alguma, que gerou alguma polémica, que foi uma nota da Comissão Europeia a alertar para a necessidade de haver um kit de sobrevivência em cada Sim, caso. sim, sim. Isso era mais pensado na guerra, não é? Isso Sim, mas já desde há um mês, a nossa comissária, acho que é sim, assim sim. que se chama, comissária para a segurança europeia, que vai propor um kit europeu para não sei quantos dias, É, 3 dias ou 5 é. dias, assim, Mas uma pelo coisa. visto ninguém ligou na altura. Agora desta Segurança e vez. tal, agora já. Penso numa terra tão pequena como esta, toda a gente se ajuda se houver alguma carência muito grave. Portanto, não parece que vá. Mas eu acho que disto, e acho que este assunto para mim já está escutado. O melhor é a capa do Economist desta semana. Faltam 1355 dias para o Trump Para o ir Trump ir embora. embora. Mas Faltam 1355 dias para o Trump ir embora. Agora curiosamente, já não faltam 1355 dias. mas curiosamente o Trump revelou muita curiosidade em saber as razões que estão na base deste apagão prolongado. Está bem. O que não deixa de ser curioso. Curioso. Saímos do apagão para o clarão. A semana que passa fica marcada ainda pelo luto em torno do Papa Francisco, mas também pelos preparativos para o conclave que aí vem. Ricardo Vieira, há muitos papavas, como é hábito, mesmo correndo o risco de entrarem nessa circunstância e saírem cardeais, como também é Como costume. acontece, muitos saem, entram papas e saem cardeais, não é? Isso costume dizer. Curiosamente, ontem a República dava o Tolentino com mais destaque do que é habitual nas listas que circulam, feitas com base nas posições dos vaticanistas. Há aqui uma luz. Eu não consigo ter qualquer previsão sobre isso, não é? O que eu sinto não consigo, não consigo. Não sinto, há 3 ou 4 coisas que são importantes, talvez, para podermos refletir sobre isso. Primeiro é que a maioria dos cardeais e leitores foram escolhidos pelo Papa Francisco. Talvez seja a primeira vez em que isso acontece. 108 dos Sim. 135. É uma grande maioria, uma maioria suficiente para eleger um outro Papa, e portanto, São naturalmente, 2 terços. naturalmente vai haver aqui um pendor para que seja uma pessoa da linha dos escolhidos pelo Papa Francisco. Em segundo lugar, a Igreja mudou.
Mudou geograficamente. Hoje, digamos, o crescimento da Igreja ocorre muito na Ásia e em África e está em diminuição de prática religiosa na Europa e nos Estados Unidos, particularmente. Mas essa geografia é mais arejada do que a outra? Arejada num sentido, digamos, ideológico, talvez não. Talvez não. A Igreja africana e a Igreja asiática não é necessariamente mais progressista nesse sentido de que a gente fala, não é? Uhum. Não é necessariamente mais aberta às questões fraturantes da sociedade, à questão do sacerdócio feminino, à questão do relevo da homossexualidade, essas coisas. Não é necessariamente aberta a isso, não se pensa Claramente. nisso. Agora, é uma igreja pastoralmente distinta, mais ligada ao problema concreto, mais mãe do que mestra, não é? Como se Claro. costuma dizer, e esse aspecto é um aspecto que o Papa Francisco introduziu com clareza nestes últimos anos. Não isso- tanto as questões teológicas, mas as questões. Por isso o cardeal filipino Pois, poderá ser uma solução, poderá ser uma solução. É um homem dentro desta linha. E há depois uma outra questão que é talvez também interessante, é que costuma dizer-se que depois de um Papa marcante, há sempre um de transição, que não é uma pessoa assim muito marcante, mas que prepara o caminho para outro. Não sei se será, isto também não sei se há regras sobre isto. Agora vai ser. Eu espero, sinceramente, espero duas coisas. Espero, como religioso que sou, que de facto seja uma solução boa para o mundo e que seja uma solução inspirada. E em segundo lugar, espero que seja um homem que seja de facto uma referência. O mundo precisa de referências. No discurso, nos valores, nas condições. Isso era muito importante. Eu confesso que mais do que o enterro do Papa Francisco, marcou-me muito aquele encontro do Zelensky e o Trump. É evidente, A fotografia. a fotografia foi emblemática, mas foi uma fotografia, a meu ver, naquele ambiente, espero que tenha uma tradução importante naquilo que poderá ser a evolução do mundo. sim, uma Então- fotografia contrastante com a outra de Exato. semanas antes Exato. na Casa Branca. Casa Branca. Aliás, diga-se que o Trump mal vestido para ir a um funeral de um Papa. Uhum. Curiosamente, tanto criticou o Zelensky quando foi à Casa Branca, não teve os cuidados que devia ter para quando vai ao Vaticano. E o Zelensky foi fiel à sua indumentária. Exato. Miguel de Sousa, De facto, clarinho. não lhe vou pedir a prognósticos sobre o papável Não, madeirense. já tenho prognósticos, mas o que eu tenho principalmente é a raiva, que é para ainda não extremar ainda mais. Oh, yeah. Portanto, há aquilo que a gente vê daqui, que é as nossas televisões, porque parece que há meio vergonha de dizer que o Papa pode ser português. E eu acho que é por ser madeirense, eu não sei. O mais Eu acho que é por ser madeirense. Eu penso que é a pior coisa que podia acontecer a este país, neste momento, de tantas dúvidas sobre a ética, sobre a moralidade, sobre tudo, principalmente nós, madeirenses, que somos acusados de ser tudo o que não presta. No país, de repente, o Papa era português e era madeirense. Eu acho que essa gente não consegue dormir. Devem estar num desespero tal que se isso acontece, pois eles não falam, eles querem saber é da Seponivívia, ou como é que se chama, do Pedro Nuno Santos e do Montenegro, do não sei o quê, e vão inventando, e vão aumentando, e vão falando, e vão. Mano, papas, zero. Zero papas, não é? Zero E o papas. conclave começa para a semana. Vai ser já agora. Sim, e depois de vez em quando ligam lá para o Vaticano, têm lá um correspondente em Roma há 15 dias para ficar Um mais enviado 15, especial. para ficar mais 15 na maior. E portanto, e isto a mim, eu como aborrece, eu admito que eles não sejam católicos, basta ver aquela gente dos os comentários daquelas televisões, aquilo é tudo gente de esquerda, tudo marxistas, tudo gente incumbida de alguma coisa que não seja
propagar a fé católica e nem defender, portanto, a Igreja. E perceba o ódio deles, eles não têm nada a ver, são ateus, não têm na cara, mas quer dizer, mas isto está errado, isto está mau, isto não, a gente tem que gostar das nossas coisas. E penso que mesmo um ateu deve perceber que ter um Papa português. Ah, Portanto, é uma mais-valia para o país, para é, o mundo, para tudo. Portanto, isto não tem nada, mas não conseguem, não conseguem. E pronto, eu continuo, portanto, triste e não surpreendido, mas pronto, já habituado um pouco a este maravilhismo e esta mediocridade nacional. Já agora fica combinado se o Papa, se o próximo Papa for o português da Madeira, fazemos um debate da semana especial desde o Não Vaticano. em fazemos de Roma, pé. em Roma, Em Roma. Então, isso era de cara. Isso é de cara. vai haver aí E se calhar, uns fretamentos à última hora de e se calhar, aviões se para for levar. escolhida bem uma boa data, ainda pode ser que ele faça um comentário, portanto, ao vivo, Claramente. portanto, para esse Muito aspecto. bem, muito bem. O debate da semana dos senadores com um convidado especial, Sua Santidade. Sua Mas sem Santidade. dúvida, e era a Será. pessoa para isso, e não vejo Só- que Ah, descesse sim. mal Não, à não. igreja, nem ao mundo, Não, à igreja, e joga com a portanto, se personalidade isto dele. Se acontecer. fosse simples, se Exatamente. fosse- O que a gente pode esperar é que, como dizem os católicos, o Espírito Santo ilumine Os inspira. os eleitores e que façam a escolha acertada para aquilo que a Igreja precisa neste momento. Fica assim concluído o debate da semana neste tempo. Deixa eu só dar um toque numa coisa que eu pensei que Sim. havia aquela última frase nossa, que é A deliberação. a coligação alemã entre a CDU e o Partido Social Democrata. Isso é um esforço e é um momento chave. Bom, e mostra porque há países grandes e fortes, poderosos, e o resto é tudo coisa pequena que não conta para nada. Alguma nota final? Aplaudo esta do Miguel, porque de facto, um país que está com um problema económico e que tem uma guerra quase na fronteira, percebeu que a unidade é fundamental. Tinha que E eu dar um acho que exemplo. isso foi um sinal para o mundo. Ficam estes sinais no fecho do debate da semana. Obrigado ao Ricardo Vieira, obrigado ao Miguel de Sousa. Daqui Bom a 15 E o dias. António Trindade, de deixar de falar mais um bocadinho. Daqui a 15 dias esperamos contar já com o António Trindade de regresso à ilha. Fiquem bem. As melhores ideias nascem no debate e na liberdade de pensar e questionar. Assim como na arquitetura e na construção, é na troca de perspectivas que encontramos as melhores soluções. Na M. Vasconcelos, há mais de 25 anos que transformamos desafios em espaços que fazem a diferença. Porque pensar, debater e construir é o que nos move. Revestimentos, soluções para o banho e materiais de construção. No Funchal, em Mexico e em mvasconcelos.pt. M. Vasconcelos. Sinta a casa. Debate da semana. PS